convido você que já está conosco aí a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que nós possamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença, da Tua palavra, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos de Ti, aprendermos dos Teus planos, dos Teus propósitos, e te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que esta live, este trabalho seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, que o que venhamos falar aqui seja tudo guiado, direcionado pelo Teu Santo Espírito, que vidas venham ser edificadas, que homens, Senhor, venham ser tratados, edificados, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito. Cremos, Senhor, que nada acontece se não for da Tua vontade. Portanto, Senhor, esteja à vontade nesse trabalho. Como eu digo, toma o Teu lugar, o lugar de honra, o lugar de glória. A primazia é Tua, a honra é Tua, a glória é Tua, o louvor é Teu. Porque só o Senhor é digno. Recebe, Senhor, toda adoração, recebe a nossa gratidão por essa oportunidade de estarmos reunidos entre irmãos para tratar de assuntos referentes ao reino de Deus. Senhor, nos abençoe, esteja presente em cada lar aqui representado, cada irmão que está acessando, cada irmão que assistirá posteriormente, que, Senhor, o Teu Espírito Santo venha falar de maneira poderosa aos nossos corações. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te glorificamos por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos definitivamente aí agora está dando início ao nosso trabalho. Como falei anteriormente, a título de apresentação, é a primeira vez aí que nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. É a primeira vez aí que a gente está dando início aí a essa programação um pouco diferente. Para mim é muita novidade, mas será um trabalho aí onde a nossa liderança tem se esforçado para cuidar da igreja, para cuidar de nós, homens, para tratar da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Pastor Melo tem se empenhado aí para pastorear a sua igreja, e essa é apenas mais uma ferramenta que o Espírito Santo colocou no coração do nosso pastor para cuidar de nós, para pastorear a igreja, para que nós possamos estar mais íntimos com Deus, né? E esse trabalho de lives, primeiramente, no início será semanal, a ideia é que seja semanal, né? Cada semana nós vamos estar abordando aí um tema diferente, um tema específico para homens, né? Um tema onde estaremos debatendo à luz da palavra de Deus, estaremos aprendendo a sermos homens segundo os planos de Deus, segundo os propósitos de Deus, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Estaremos aqui como fonte, como base hoje, pegando um tema, e aconselho você a ler um livro. Se você ainda não leu, aconselho você, é um livro muito bom, que você possa estar lendo, um livro chamado Homem ao Máximo. É um livro que tem edificado a vida de homens, edificado particularmente o ministério de homens. Convido você, então, se ainda não teve a oportunidade de ler, a ler esse livro chamado Homens ao Máximo. Tá? É um livro muito, muito bom. Para você que está chegando agora, ou para você que vai assistir posteriormente, que ainda não conhece esse trabalho, esse trabalho é um trabalho chamado Homens que Deus Usa. É um trabalho da nossa igreja, específico para homens, por isso que a gente fala boa noite, homens que Deus usa, o símbolo homens que Deus usa, né? É um trabalho que tem como objetivo glorificar, o objetivo principal, glorificar o nome de Deus através das nossas vidas, homens, objetivo de nos tornar íntimos e semelhantes ao nosso Deus. Mas o objetivo principal é nos tornar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e glorificar o nome de Cristo através das nossas vidas. Eu quero começar, então, a nossa live deixando uma frase citada pelo autor desse livro. Uma frase que marcou a minha vida, uma frase que é uma realidade.
a frase que é o seguinte: ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser homem é questão de decisão. Eu vou repetir a frase. Ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser homem é questão de decisão. E é uma verdade. Em cima dessa frase, essa frase marcou a minha vida, essa frase foi alvo do nosso retiro do ano passado. Precisamos tomar a decisão de sermos homens segundo o propósito de Deus para nós, segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Não podemos ser apenas mais um em meio a essa sociedade moral, degradante, corrupta. Nós não podemos apenas ser mais um. Essa live e as demais tem por objetivo nos ajudar a descobrir todo o nosso potencial social, moral e espiritual. Nós não podemos apenas nos deixar levar, não podemos estar vivendo como o mundo vive. Nós não podemos. A live de hoje e as demais tem que tocar em nós, tem que nos aproximar de Deus, tem que nos fazer acordar para a realidade de que nós somos homens diferentes nesta nação. Nós estamos vendo hoje uma geração confusa, é uma confusão generalizada no âmbito moral, no âmbito social, no âmbito espiritual. É uma sociedade sem referência, é uma sociedade sem limites, é uma sociedade onde tudo é permitido, uma sociedade permissiva, onde tudo se é permitido. É uma sociedade que afronta a Deus, afronta os princípios de Deus. Homens tomando posse de costumes femininos, mulheres se apoderando de costumes masculinos, é uma bagunça. Homens invertendo seus papéis de chefe de lar, homens do lar, sacerdote do lar, de provedor do lar com as mulheres, e por aí vai. E eu não estou falando aqui de a mulher ganhar mais do que o homem. Não se trata disso. Não há nada de errado nisso. Pelo contrário, não há problema nenhum em a mulher ganhar mais do que o homem. O que eu estou falando são de homens que, por opção, estão querendo ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando das tarefas do lar e colocando a mulher para a rua, no campo de trabalho, para ser a provedora financeira do lar. Isso é um erro. Isso é um erro segundo os propósitos de Deus, segundo o padrão de Deus. A responsabilidade é nossa. Por isso, o tema é uma questão de decisão. Ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser homem é uma questão de decisão. E nós precisamos, como homens de Deus, decidir, nos posicionar, assumirmos o nosso papel de homens. A responsabilidade recai sobre nós. Se nós voltarmos um pouquinho na história da Bíblia, nós vamos ver que quando Eva peca no Jardim do Éden, Deus não chega para Eva e pergunta: Eva, o que foi que tu fizeste? Não. Deus não fala para Eva: Eva, você pecou, deu do fruto para Adão e Adão foi enganado. Não. Deus chega para Adão e fala: o que foi que tu fizeste? A responsabilidade é do homem. A responsabilidade é nossa. Então, o que nós precisamos é assumir, tomar a decisão de sermos os responsáveis, de sermos o cabeça do lar, de sermos o chefe do lar. A tendência que prevalece hoje é de anular essas diferenças básicas entre homem e mulher. A sociedade, ela quer a todo custo igualar homem e mulher diante de todas as coisas, mas há princípios bíblicos. Existe hoje na sociedade uma crise de identidade. Há uma confusão, há uma crise de identidade. O homem já não sabe mais qual é o seu papel, a mulher já não sabe mais qual é o seu papel, há uma confusão, mas nós, filhos de Deus, precisamos ter a nossa identidade bem definida. A identidade de homens de Deus, a identidade de servos de Deus. Para isso estamos aqui nos reunindo.
Para isso, a nossa liderança tem se empenhado em trazer assuntos, em fazer essas lives, em preparar cultos, em preparar culto dos homens e das mulheres, para forjar o nosso caráter, para nos tratar, para cuidar, para que nós venhamos assumir o nosso papel e entender o nosso papel. Porque a sociedade, ela não entende. A sociedade, ela se deixa levar pelo modismo, mas nós não podemos nos deixar levar pela sociedade. A verdade é que os costumes têm entrado dentro da igreja, da nossa casa, dos nossos lares. Os costumes têm corrompido os valores morais, éticos, sociais, espirituais. Mas nós estamos aqui para nos posicionar que nossa regra de fé é a palavra de Deus. Que o nosso princípio é o que a Bíblia diz a respeito de nós. O que a Bíblia diz que nós somos, nós seremos. O que a Bíblia diz que é o nosso papel, nós tomaremos a decisão de assumir o nosso papel. A Bíblia é bem clara quando ela diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E assim se fez. E assim fomos criados. A imagem de Deus fomos criados, meus irmãos. A imagem de Deus fomos criados, homens. Nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem moral, ao caráter. Só que o pecado distorceu essa semelhança. O pecado distorceu essa imagem e semelhança do nosso Deus. Mas a Bíblia vai dizer que através de Cristo Jesus somos feitos novamente nova criatura. Através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo em nossas vidas. Então, o que o pecado corrompeu, Jesus Cristo veio para resgatar. O que o pecado corrompeu, através daquele pecado original, Cristo, na cruz do Calvário, veio resgatar a nossa imagem e semelhança com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossa imagem moral, nossa imagem, o nosso caráter. Cristo veio resgatar isso através do seu sacrifício, e é uma decisão de cada um, de cada homem de Deus, de cada homem que foi restaurado, que foi alvo da graça de Deus. É decisão nos posicionarmos, assumirmos posição, tomarmos posse da nossa posição de crente em Cristo Jesus e vivermos segundo o padrão de Deus para as nossas vidas. O que está, portanto, meus irmãos, talvez hoje possa ter algo fora do lugar na sua casa. O título, ele é claro, é uma questão de decisão. Você que talvez tenha chegado agora, eu vou voltar um pouquinho. O título quer dizer: ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser homem é questão de decisão. Portanto, hoje, talvez possa ter pontos fora do lugar no seu lar, meu irmão. Talvez hoje possa ter alguns desajustes na sua vida. Mas, em nome do Senhor Jesus, eu creio que esse trabalho hoje foi feito para o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida e você trazer para o lugar aquilo que está fora do lugar. Se existem papéis invertidos no seu lar, meu irmão, hoje Deus está lhe dando a oportunidade de rever e de consertar essa situação. Tome a posição, tome a decisão de botar as coisas nos seus devidos lugares. O padrão deste mundo não é mais o padrão daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus. O padrão deste mundo não é mais o padrão para a minha vida. Não pode ser mais o padrão para a sua vida. O padrão deste mundo fica para o mundo. A Bíblia vai dizer que nós não pertencemos a este mundo. Estamos nele, mas a nossa pátria é celestial. A Bíblia vai dizer que temos um Pai santo, que exige santidade. A Bíblia vai dizer que o padrão deste mundo não serve para ser o padrão dos filhos de Deus. Deus tem preparado para nós coisas maravilhosas. Agora, através de Cristo Jesus, nós podemos sim e devemos dizer não para tudo aquilo que ofende e denigre a imagem de Deus através das nossas vidas. Antes, éramos escravos do pecado.
agora somos filhos de Deus. Antes, não conseguíamos dizer não para o pecado. Agora, através de Cristo Jesus, nós temos a autoridade de dizer não para o pecado. Deus tem preparado algo maravilhoso para nós. Não sou eu, Marcos, quem digo, é a palavra de Deus que vai dizer. Não podemos viver segundo o padrão deste mundo. Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, voltando mais uma vez, lembrando para você que está chegando, você que vai assistir, que nós estamos tratando de um ponto, de um assunto, é uma questão de decisão. Qual é a decisão? De ser homem de Deus, de assumir o papel de homem de Deus. É tempo de transformação. Vamos ver aqui, acho que a gente... Voltamos aqui. Acho que sim. Você que tem que mudar o chat. Acho que voltou. Voltamos. Então, assim, conforme estávamos falando, é nesse tempo de transformação. É tempo, conforme estava falando aqui, Deus tem usado essa situação para chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção que é tempo de decidir. É tempo de tomar decisão. É tempo de nos confrontarmos. É tempo de olhar para dentro de nós e vermos, analisarmos aquilo que está errado. Aquilo que não anda bem. Aquilo que não agrada a Deus. O capítulo 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 6 ao 10, o apóstolo Paulo ele aponta 5 razões porque uma geração inteira de israelitas não puderam entrar em Canaã, na terra prometida. 1 Coríntios capítulo 6, ali nesse texto, o apóstolo Paulo cita 5 pecados, que diz assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos, num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. Portanto, aqui o apóstolo Paulo cita 5 pecados da nação de Israel. 5 pecados que a nação de Israel cometeu, que serve como exemplo para nós, como está escrito no versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós. O que aconteceu com a nação de Israel foi exemplo para que nós não venhamos cometer. Portanto, aqui o apóstolo Paulo cita 5 pecados da nação de Israel: cobiça, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova e murmuração. Não estaremos hoje entrando nesses 5 pecados, que serão temas de próximas lives. Mas o que temos aqui hoje é o Senhor nos apontando os erros, pecados que nos servem de exemplos. O que temos aqui hoje é o Senhor chamando a nossa atenção para esses erros, para esses pecados que estão servindo de exemplos para nós. O que temos hoje é o Senhor nos chamando a tomar decisões. Decisões que nos levarão a desfrutar da sua maravilhosa graça, da sua bondade, da sua doce presença. Hoje, infelizmente, o que estamos vendo é a sociedade impondo seus costumes e trazendo os costumes para dentro dos nossos lares, como falamos. E o pior, muitos homens têm assistido a isso de forma pacífica.
Muitos homens têm aceitado isso como se fosse normal, como se fosse natural, quando na verdade o que Deus espera de cada um de nós é que venhamos a influenciar este mundo com o nosso testemunho de vida e com a proclamação do Evangelho das Boas Novas. Portanto, a decisão cabe a nós. A decisão de assumirmos o nosso papel de homens de Deus, de influenciadores, cabe a nós. Nós não podemos ser influenciados, nós devemos influenciar com as boas novas de Cristo, com o nosso testemunho, com o evangelho da paz, com a nossa transformação de vida, com o nosso fruto do Espírito, com a mansidão, com a temperança, com o domínio próprio, com o amor, com a longanimidade. Nós devemos salgar, nós devemos iluminar, nós devemos influenciar, mas a decisão é minha. A decisão é sua, a ordenança é de Deus, mas cabe a nós decidirmos. Volto a dizer, o tema é uma questão de decisão. Volto a citar a frase, ser do sexo masculino é questão de nascimento, ser homem é questão de decisão. O Evangelho de Cristo chegou a nós porque homens cheios do Espírito Santo de Deus decidiram viver como homens, segundo o propósito de Deus. Homens que entenderam para o que foram chamados. Homens que não se moldaram ao costumes e tradições de Roma, uma sociedade já naquela época corrupta, imoral, permissiva. Homens que, como citei, decidiram viver não para satisfazer as suas próprias vontades, mas para satisfazer a vontade daquele que os salvou. A imagem está um pouquinho distorcida, porque eu mudei de aparelho e tive que mudar aqui de aparelho, tá bom? Para melhorar a qualidade aqui da internet. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Portanto, como nós falamos, homens decidiram tomar posição. Homens tomaram a decisão de viver para Cristo. O Evangelho chegou a nós através de homens que pagaram um alto preço para que hoje nós tivéssemos a salvação através de Cristo Jesus, tivéssemos o Evangelho das Boas Novas. Portanto, meus irmãos, o que o Senhor espera de nós é uma vida de santidade, uma vida que glorifique o Pai. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14, vai dizer assim, ó, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos chama a viver uma vida de santidade. Nos chama, como diz aqui, como filhos obedientes, a não viver mais segundo as paixões que tínhamos anteriormente, quando ainda vivíamos na ignorância. Nós agora tivemos a nossa mente aberta, os nossos olhos espirituais abertos, o nosso coração aberto para as coisas referentes a Cristo Jesus, para aquilo que agrada a Deus, para dizer sim à vontade de Deus. Como falei lá no início, não somos mais escravos do pecado. Agora, o tempo da ignorância já passou. E Cristo, a palavra de Deus diz que Deus até perdoou o tempo da ignorância. Não nos fulminou, nos salvou, nos amou e enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por amor a nós. Ele não leva nem em conta o tempo da ignorância. Mas agora sim, agora temos responsabilidade. A graça de Deus nos alcançou. Fomos alvos da graça imerecida de Deus. E a decisão de fazer a vontade de Deus é nossa. Aqueles homens, aqueles apóstolos, Cristo falou, ó, muitos de vocês serão entregues à morte. Muitos serão entregues aos tribunais. Mas fiquem tranquilos, porque eu estarei com vocês. A palavra de Deus diz para nós que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, meus irmãos, Deus nos chama a uma decisão. Deus nos chama a um posicionamento. E esse posicionamento é para dizer não ao sistema deste mundo. Esse posicionamento é para dizer não às coisas deste mundo. Esse posicionamento é para dizer não às coisas que estão fora do lugar. É para colocarmos as coisas em ordem. Deus está nos chamando a tomar uma decisão de colocar a nossa vida em ordem. Pontos pequenos, talvez sejam coisas aparentemente irrelevantes, mas que Deus está vendo e não acha irrelevante.
Eu vou finalizar deixando aqui uma pergunta para a sua reflexão. Você quer ser apenas do sexo masculino, como nasceu, ou quer ser homem de verdade, como Deus espera que você seja? É uma pergunta forte, mas aqui para você seja um ponto de reflexão. Você quer ser apenas do sexo masculino, como nasceu, ou quer ser homem de verdade, como Deus espera que você seja? Eu já tomei a minha decisão. Espero que você já tenha tomado a sua. É uma questão de decisão. Que Deus venha trabalhar na vida de cada um, concedendo coragem, concedendo ousadia, concedendo graça para tomar a decisão correta, para consertar o que necessita ser consertado, para viver uma vida de santidade, para influenciar e não ser influenciado por essa nação, por essa sociedade. E, acima de tudo, para declarar que não é mais você quem vive, mas sim Cristo que vive em você. E que esse Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que a sua decisão, meu irmão, seja hoje de servir a Deus de todo o seu coração, com toda integridade, com os caráter moral de Cristo, semelhança de Cristo, e que o seu testemunho venha impactar pessoas ao seu redor no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família, na sua parentela, que o seu testemunho, que a sua decisão de ser um homem segundo o padrão de Cristo, venha ganhar almas, resgatar almas do inferno, que venha glorificar o nome de Deus, porque quando nós falamos aqui no início, o alvo principal, o objetivo principal desse trabalho é glorificar a Deus através das nossas vidas. Eu agradeço a sua participação, eu agradeço a sua paciência, eu agradeço aí o entendimento que eu não consegui botar o chat para funcionar, peço perdão, peço desculpas, vamos nos esforçar para melhorar um pouquinho, quero que você entenda que é tudo muito novo, é novidade, mas o que eu mais peço a Deus, o que eu mais pedi a Deus é que Ele venha trabalhar em nossas vidas, que Ele possa ter usado esse momento para dar o seu recado, que Ele possa ter usado esse momento para falar aos nossos corações, para abençoar as nossas vidas. Então eu quero deixar um forte abraço para você que faz parte desse grupo Homens que Deus usa, você que vai assistir esse vídeo por indicação de algum amigo, de algum irmão, se quiser fazer parte, é só nos procurar, é um grupo de oração, é um grupo de busca, estamos ali com as portas abertas para receber você, que deseja ser um homem que Deus usa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana de paz, que o Espírito Santo de Deus venha ser abundante na sua vida e que você tome a decisão correta a cada dia de ser um homem segundo o padrão de Deus. Um grande abraço, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo invada a sua casa e o seu coração. Um grande abraço para você. Fique com Deus.